A pergunta é: e os carregadores de piano, pessoal, para entrar nessa equipe do Santos para essa temporada de 2024? Eu estou preocupado com as contratações, mas não pelo nível dos jogadores que estão entrando no time do Santos, né? Dessas cartas de intenção, né? Foram anunciados vários jogadores já que estão, inclusive, dentro do site oficial do time mais glorioso do mundo. Alguns que reduziram salários, que nem o João Paulo, o próprio Rincon e depois o Furque, né? Que foi uma das principais alegrias do torcedor santista, porque o que ele fez no Campeonato Brasileiro desse ano 2023, né, foi muito bom. Fez gols decisivos. Eu já falei isso tudo aqui para você, principalmente aqueles que acompanham aqui o meu canal. Mas há de se entender o seguinte: a gente entende que muito pelo fato do Santos nunca ter caído para a segunda divisão, eu acho que está tendo uma espécie de uma confusão no entendimento daquilo que realmente é a Série B dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não sei, pessoal, pelo fato, se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguns jogos da Série B, mas não tem nada, mas nada a ver com a Série A. Se vocês entendem, sabe aqueles jogos que acontecem, que falou de nada dá nada, é aquele jogo que é truculento, sabe? Aquelas coisas assim que é pura marcação, puro vigor físico. São essas as partidas que acontecem na sua grande maioria. Eu digo na grande maioria, não são todas. Tecnicamente não é muito exigido nessa série. Estou te falando, é muito vigor físico. E os jogadores, pela média de idade, eu já falei aqui no meu canal e nos outros conteúdos também, que o Santos está contratando, é de se preocupar um pouquinho. A gente vai discutir um pouco mais sobre tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Então, torcedor santista, a minha preocupação é a idade dos jogadores santistas, falando português claro. Os torcedores santistas estão empolgados, né, por muitos jogadores que estão aí sendo ventilados, outros que já garantiram a permanência no time do Santos em 2024, que reduziram seu salário, outros com essa famosa carta de intenção, outros que não quiseram nem saber de jogar a Série B, que já saíram inclusive do time do Santos, que é o caso do Soteldo e o próprio Dodi. Mas e os carregadores de piano? E os jogadores mais jovens, que em todas as equipes que subiram da Série B para a Série A, salvo algumas exceções, que nem o time do Juventude, por exemplo, que tinha o Nenê, que inclusive é daqui de Jundiaí, que está aí com mais de 40 anos aí, jogou. Mas existia uma estrutura para que ele jogasse lá no sistema de ataque. Já não tem mais fôlego para ir e voltar, fica lá como centroavante. Mas e o time do Santos? Como o Carille vai encarar isso daí? Né? Essa que é a perspectiva. Então, assim, muitos ajustes, assim, e eu acho que muitos torcedores santistas não estão vendo isso. A ficha ainda não caiu, ainda acha que o Santos tá na primeira divisão, e não tá, pessoal, não tá. Isso é perigoso, porque a perspectiva que a gente faz para um time que vai entrar jogando nesse Campeonato Brasileiro, e principalmente o Paulista nesse ano que vai adentrar, daqui 4 ou 5 dias, pô, já é o dia 27 do 12, finalzinho de ano. É diferente. Não é a primeira divisão. É muito fôlego, é muito vigor físico. E eu estou preocupado com essas contratações. Pode ter até qualidade, mas o Carille vai ter que colocar jogadores que corram para esses que aí estão. Eu vou te dar um exemplo. O Aderlan, que para mim foi uma surpresa muito agradável, ele é o tipo daquele lateral, tipo que o próprio Carille adora. E ele poderia muito bem, pelo fato de ele ter jogado e participado da ascensão do Red Bull Bragantino da Série B para a Série A, ele participou, era titular absoluto, né? Jogou muitas partidas, já falei sobre esse jogador aqui no meu canal, no meu conteúdo que fala a respeito do Santos. Esse é um jogador que tinha mercado ainda na primeira divisão, mas Vargas tem 33 anos, mas tinha tamanha escassez de laterais que não tem nas equipes onde, seja ela qual for, Série B, Série C, Série A, é muito difícil. Os jogadores que aí estão são todos experientes, por isso que foi muito estranhado, principalmente por muitos
repórteres da imprensa aí, de uma forma geral, o fato dele ter aceitado esse desafio. Para mim foi muito agradável, mas principalmente acredito agradável para o técnico do time do Santos, o Fábio Carille. Ele é um jogador que fixa um pouco mais lá atrás, desce na hora que é para descer, é o tipo lateral mesmo. Que, diga-se de passagem, o Santos, nesses laterais que aí perambularam pela equipe do Santos, né, você colocou o Lucas Braga jogando improvisado, nada de Caissara, nada de João Lucas. Olha, vou falar um negócio para você. Todos eles se juntassem não valia um. Né? Pelo menos nessa parte eu acredito que o Santos acertou. Aí quando você vai para o sistema defensivo, e eu já estava vendo um Twitter, um post do Ademir Quintino, que eu acompanho muito esse jornalista, inclusive o canal dele, vi em outras situações também que falam a respeito do time do Santos, nos portais aí, pode estar tudo espalhado aí, você via lá o post da carta de intenção do Santos para o zagueiro Gil. Muitas pessoas estão falando que só falta fazer exame médico, que já está praticamente tudo certo. Né? A gente vai esperar um pouquinho mais para falar sobre isso, mas eu queria falar as minhas impressões a respeito desse zagueiro. Eu não sei se você sabe, pessoal, embora estou falando de segunda divisão, você tem que entender que o Santos vai ser o time a ser batido dentro desse campeonato. Então, muita mídia acontecerá em cima do Santos, pelo menos agora, né, pessoal? Mas o fato do Santos ser um time a ser batido, todo mundo vai querer jogar em cima do Santos. Aí quando você fala dos zagueiros Gil, eu não sei se você se recorda, quando ele estava jogando, principalmente ali no primeiro semestre, ele passou um sufoco do caramba. Estava falhando a todo momento, todos os torcedores do time do Corinthians falando a respeito da lentidão do jogador. Eu estou falando, pessoal, porque parece que ninguém está falando a respeito disso. Todo mundo se resguarda em falar que o Gil é um baita de um zagueiro que para a Série B tá bom. Ora, os outros times não estão contratando? As outras equipes também não estão reforçando suas equipes? Se você pensa que o time do Botafogo, que é o time que o Santos vai jogar no Campeonato Paulista, na estreia do Paulistão, ele é um time fraco? Não, os caras contrataram bem pra caramba. Promessa de timaço e time equilibrado, com jogadores de uma média de idade baixa. Agora, como que o Gil vai jogar no sistema defensivo do Santos? Porque ele vai vir, né? Ele vai vir. Ah, ele vai jogar com o Joaquim? Joaquim, a gente não sabe se o Joaquim fica, se o Joaquim vai. Joaquim é um dos jogadores do time do Santos que está sendo assediado já faz um bom tempo. Inclusive, no decorrer do campeonato, ele foi um dos mais assediados. O Marcos Leonardo, nem tanto, né? Mas eu estou falando do sistema defensivo. E aí, com quem que o Gil vai jogar? Porque se ele não jogar com um zagueiro que tenha jovialidade, né? Que no caso foi o Lucas Veríssimo, que inclusive foi menino da base do time do Santos, jogou, foi vice-campeão da Libertadores, todo mundo conhece ele, que se o Lucas Veríssimo não chegasse na equipe do Corinthians, ele não ia ter um bom futebol. O futebol, na realidade dele, ficou um pouco melhor, parou das críticas que aconteceram junto ao futebol dele depois que o Veríssimo chegou. Quem será esse cara? Vai ser o Jair, que para mim é titular absoluto. Mas com a chegada do Gil, né, se o Joaquim permanecer, eu acho que o Jair vai ficar para a segunda opção. A não ser um esquema tático diferente com 3 zagueiros. Né? Porque para mim, eu vou ser bem honesto para você, quanto mais jovem jogar, melhor. Talvez, se o Joaquim sair, o Santos precisa de dinheiro, aí de repente o Santos pode colocar ali o Jair para jogar junto com o Gil. E aí pode dar liga. Porque se não for dessa forma, o Santos está ferrado. Alguém tem que jogar na proteção do Gil ali. Pode ser o Rincon, se ele estiver toda a partida, pode ser. Mas se a gente comunicar a todos os torcedores santistas que também tem os jogos da eliminatória da Copa do Mundo da Venezuela, e com certeza ele será convocado, quem vai fazer as vezes do Rincon ali para proteger o Gil? Aí quando você vai para a lateral esquerda, você tem aí praticamente, que saiu hoje oficialmente no site do Santos, o Jorge, né, que eu falei para você que ele tinha uma contusão, que ele sofreu
em fevereiro desse ano, mas antes desse, ele teve outra contusão, uma no joelho direito e outra no joelho esquerdo. Então são duas contusões que ficou muito tempo parado. E as equipes onde ele passou, não jogou absolutamente quase nenhuma partida. Então a gente precisa saber como que está a situação desse jogador, fisicamente falando, porque vai exigir muito dos jogadores fisicamente nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Aí tem os outros laterais esquerdos. Quais são? Felipe Jonathan, que também está voltando de lesão, que não jogou o ano passado, previsto para jogar agora no Campeonato Paulista. Tem o Kevson, que começou jogando umas 2 partidas até bem, foi muito pedido pelo torcedor santista para dar uma oportunidade para ele, mas não aproveitou. Junto com o desespero do torcedor santista para poder sair da segunda divisão, ele foi um dos primeiros jogadores que foram catapultados, vamos dizer assim, do time. E foi colocado o Dodô, que muitos torcedores santistas já achavam, inclusive eu, que ele não tinha condição física para jogar um jogo inteiro. E aí jogar lateral esquerdo também fica difícil, e se jogar como zagueiro vai ter que ter proteção, igual o outro lado direito do time do Santos. Como é que vai fazer? Eu estou deixando uma coisa clara aqui para você poder pensar, pessoal. Aí você vai no meio de campo, já falei do Rincon, aí tem o Giuliano, que também já foi anunciado pelo time do Santos, tem o Pituca, que está voltando. São 3 jogadores experientes. Eu estou vendo assim, pessoal, assim, muito, mas muito oba-oba. Muito oba-oba. E eu não gosto disso. O Santos precisa contratar jogadores mais novos. Tem a Taça São Paulo de Futebol Júnior aí, que de repente o Santos, na Série B, esses jogadores podem ser aproveitados. Mas quem dali dá para aproveitar para jogar no time profissional? Então o Santos tem que contratar jogadores, porque tem um Nonato ali apenas. Dependendo do esquema, o Nonato nem jogará. Se for jogar Giuliano, Rincon, Pituca e jogar o Nonato, vai ser só o Nonato ali com uma idade menos avançada, porque os restos é acima de 30. E aí, como que faz? Jogar os 2 tempos nessa correria, vai jogar lá em Manaus, vai jogar em Ribeirão Preto, viagem pra caramba, um sol pra cada um, os 2 tempos nessa correria danada, os caras já estão treinando já faz muito tempo. Como é que vai fazer? Aí você tem ali na frente o Ficar do Furt, né? A gente não vai nem falar do Marcos Leonardo. Tem o Pedrinho, que parece que está na pauta aí também. Tem o Casares, que também foi falado muito sobre o Casares. Rapaz, olha, o Casares, para mim, é um craque de bola. Se ele decidir jogar, ninguém segura ele. Só que o problema dele é a mesma coisa do pequenino Soteldo, é extracampo. E me parece que é meio estranho com relação a isso. Ah, Vargas, mas se o cara jogar, tudo bem, mas acontece que ele já vem desde a época quando ele jogava do Atlético Mineiro. Muita gente não sabia que ele estava no América Mineiro. Teve gente que até se assustou quando ficou sabendo que ele estava no banco de reservas, porque ele sumiu de fato de verdade. E mesmo assim, na sua melhor fase, que foi no Atlético Mineiro, havia controvérsias a respeito do comportamento dele. Eu me recordo, pessoal, assim, é muito nítido, né? Na época que se falava muito dele, que ele fazia cada golaço por cobertura e tudo mais, achava qualquer atacante onde muito difícil não ver. Só que ele não tinha regularidade. E aí, numa entrevista coletiva, naquelas de imprensa, foi perguntado por que ele não tinha regularidade. Aí ele, com aquela cara de debochado, ele falou assim, olha, se eu tivesse regularidade, provavelmente eu estava num Real Madrid, né, dando risada e tudo mais. Olha, pessoal, não sei, pessoal. Nas outras equipes onde ele passou, não conseguiu fixar, né, tinha muita dificuldade para ter regularidade dentro de campo, depender único e exclusivamente de lapsos de futebol, onde a gente sabe que ele é muito bom, né? Mas até onde esse jogador vai estar comprometido com o time do Santos? Né? Porque o Santos, realmente, qual é a principal atitude do time do Santos? É permanecer no Campeonato Paulista, se der para ganhar o campeonato. Se não der, o torcedor santista não correndo o risco de rebaixamento do Paulistão também. Eu acho que está de bom tamanho, porque é um ano de reconstrução.
Agora tem o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do time do Santos, que precisa de qualquer forma subir para a primeira divisão. Será que esses jogadores, mesmo vindo por empréstimo, né, ficando um ano apenas no clube, será que eles estão comprometidos? A gente sabe aqueles que decidiram ficar no time do Santos, mas esse, Otero, Casares, esses caras aí, não sei não, pessoal, não sei não. Não estou gostando dessa situação não, desses jogadores. Eu estou falando que os outros são bons, mas o que tem que fazer é sempre aquela história que eu sempre falei aqui no meu canal. A mescla de jogadores experientes para aguentar o tranco, mas não tão experiente assim, porque só deixar a cara sub-35, o Santos não vai aguentar os dois tempos. Aí vai jogar um tempo de uma forma, no outro vai ter que correr atrás do time adversário. Vai ter que mesclar com jogadores mais novos, jogadores que carregam piano. Essa é a realidade. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Muito obrigado pelas inscrições. Muito obrigado pelos likes e principalmente pelos comentários. Pessoal, abraço para você. Tchau.